Libra, vamos ver qual é a mensagem da sua semana. Já está na minha mão. Uau! Esse é o símbolo do OM, meu querido e minha querida. O universo está dizendo para você que tudo, mas tudo que precisa ser dissolvido está se dissolvendo. Novos caminhos abertos, portas se abrindo para você. Esse é um momento de transformação, uma elevação espiritual muito grande. Eu tenho aqui librianos atingindo mestria, librianos sendo convidados a mostrar o caminho para outras pessoas. Esse é o seu momento, meu querido e minha querida. Existe um alinhamento com a espiritualidade aqui absurda. Você vai sentir uma vida nova e você vai sentir e vai ver todos os sinais comprovando quem você é. Gratidão profunda. Namastê.